sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá joia? Espero que estejam se cuidando direitinho. Olha só, nossa aula de hoje a gente vai conhecer um pouquinho do conteúdo e das obras de arte que predominaram durante todo o século XIX, tá certo? Aqui no Brasil, esse período recebeu o nome de arte acadêmica. Lá na Europa, ele recebeu o nome de neoclassicismo, romantismo e realismo. Essas obras de artes, elas são referência para nós até os dias de hoje. Por quê? Porque elas ilustram com muita clareza acontecimentos históricos, sociais, importantes que aconteceram nessa época. Vamos lembrar que nós já estudamos sobre a fotografia e a gente sabe que a fotografia ela foi surgir somente lá no finalzinho do século XIX. Então, até aí, como que eram registrados até elementos de fauna, flora, acontecimentos importantes, a primeira missa do Brasil, o grito do Ipiranga, retratos de reis, de rainhas, personalidades importantes da época, que marcaram a época. Como que nós temos conhecimento dessas pessoas nos dias de hoje, dessas histórias que aconteceram naquela época? Graças a essas obras, a essas pinturas que retratavam com imensa clareza de forma a realidade. O que é retratar com imensa clareza de forma? É ser fiel àquilo que os olhos estão vendo. Então hoje a gente vê muitas obras de arte em que os artistas mudam a cor das pessoas, mudam o formato, mudam o tamanho, mudam as medidas, inventam imagens. Isso hoje é possível, por quê? Porque hoje já existe a fotografia, as câmeras que são capazes de registrar a realidade. E o artista, ele adquiriu aquilo que mais ele tem dentro do seu coração, da sua alma, que é a criatividade. O artista, ele tem a alma criadora, a alma para criar, inventar, fazer algo que ainda não foi feito. Então, aqui a gente vai conhecer um pouquinho dessas obras, tá certo? Vamos lá, vou passar para frente aqui, conhecer aqui o realismo. Então, aqui nós temos dentro do realismo artistas que registraram os tantos acontecimentos importantes, como também a vida do cotidiano das pessoas do campo, do dia a dia das pessoas, mas sempre de uma maneira muito viva, muito realista. Vamos passando aqui para frente para conhecer esse artista Gustavo Courbet. Observem vocês que são obras praticamente fotográficas. Por quê? Porque elas respeitam a questão da anatomia humana, ela respeita a questão das cores. Ao redor aqui a gente nota que tudo é muito vivo, tudo é muito real. O artista, ele não fugiu, ele não alterou aqui, colocando elementos que não eram possíveis de enxergar na realidade. Então o nome desse período era realismo. Artistas que registrou tanto também o cotidiano das vidas simples das pessoas, como as dificuldades do trabalhador, seja no campo, seja em uma fábrica, seja onde for, as dificuldades que os trabalhadores enfrentavam no dia a dia. Lembrando, porque nessa época o trabalho não tinha regras como existem nos dias de hoje. Então aqui mostrando, algumas dificuldades que eles enfrentavam, mostravam aqui as mães que levavam muitas vezes as crianças para o seu trabalho, porque não tinham creches, não tinham lugares para poder deixar as crianças. Por isso que era muito difícil para as mulheres conseguirem trabalhar naquela época. Porque onde deixar as crianças? E levar as crianças para o trabalho é correto? Não, não é correto. Muitas vezes expõe a criança a um determinado risco. Olha o realismo como ele é perfeito. Então, gente, para nós entendermos, fazer essa comparação de como era a obra de arte antes do século XX e como ela é nos dias de hoje, a gente precisa entender essa passagem aqui, tá certo? Essa passagem em que o artista ele tinha a missão de registrar a realidade, porque não existia a máquina fotográfica. Aqui, o trabalho de uma mulher, aqui é a mulher peneirando
trigo. Olha, inclusive ela leva seu filho, né, para o ambiente de trabalho e mostra ele mexendo nas coisas, curiando objetos ali enquanto ela trabalha. A hora do Ângelus, o realismo expresso no rosto das pessoas, seja ela uma cara de paisagem sem expressar nenhum tipo de sentimento, ou até mesmo assim, expressando susto, medo, pavor, pânico. Mas o que era isso? Era ser fiel àquela emoção, àquele sentimento que a pessoa passava naquele momento. Agora vamos conhecer um pouco do neoclassicismo. O neoclassicismo, ele já era mais voltado para acontecimentos históricos, acontecimentos políticos, acontecimentos sociais, ou seja, acontecimentos que marcaram a época. Enquanto o realismo, ele retratava muito a questão do trabalho, do dia a dia das pessoas, independente de onde elas trabalhavam, mas era o dia a dia do trabalho, o neoclassicismo já era mais voltado para acontecimentos importantes dentro de um contexto governamental, político. A gente mostra aqui, olha, a inspiração da arte clássica greco-romana dentro do neoclassicismo. Aqui tem Napoleão atravessando os Alpes. A morte de Marat foi outro acontecimento político. Marat, ele era da classe governamental, ele era considerado um espião político, ele foi morto, ele foi assassinado em sua banheira enquanto ele tomava banho. Então isso tudo foi registrado na pintura do neoclassicismo. Então é isso, pessoal. Nesse conteúdo aqui eu quis mostrar para vocês como que a arte era registrada até o final do século XIX. Eu quis mostrar para vocês qual era a importância das obras serem registradas tal como os olhos viam, tal como a natureza era representada, com fidelidade aos olhos, sem nenhuma transformação. A partir daqui, a gente vai ter uma compreensão melhor quando eu passar a colocar para vocês as obras contemporâneas. Quando a gente entender essa passagem de obras até século XIX e pós-século XX. O que mudou e por que mudou. Tá joia? Então hoje nós ficamos por aqui. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula.